O Instituto Mamirauá lança o livro sobre práticas sustentáveis. O Claudionei Guimarães é escritor e um dos autores da obra Protagonistas, Relatos de Conservação no Oeste da Amazônia. Este livro que eu estou segurando aqui, você de casa está acompanhando. Claudionei, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tamires. Bom dia para o pessoal que está em casa assistindo. E começar dizendo que é uma satisfação para a gente poder vir aqui no programa de vocês apresentar essa obra, que é, na verdade, uma experiência que o Instituto tem desenvolvido a partir de alguns dos projetos de conservação para a conservação da Amazônia. Então, essa experiência é de um dos projetos. Ah, que bacana. E no que consiste esse livro? Protagonistas, Relatos de Conservação do Oeste. Eu já estava dando uma folhada. Tem várias histórias nele, não é? Então, o Instituto é uma organização de pesquisa, uma instituição de pesquisa associada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E aí desenvolve diversos projetos de pesquisa, desde a parte de ecologia dos animais, a questão da fauna, né? A questão da flora, a parte que envolve os moradores das áreas que a gente trabalha também. Então, desde 2013, a gente desenvolve um projeto chamado Mamirauá, Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em Unidades de Conservação. Então, essa é um pouco da história do projeto, né? Então, a gente está trazendo alguns personagens reais, que são pessoas que têm participado do projeto, desde moradores das áreas que a gente tem atuado, até técnicos do Instituto que também têm tido essa experiência, né? Então, são relatos de conservação, dessa experiência específica desse projeto. E diversos temas são abordados dentro desse livro, né? Qual é a ideia deles? Como a gente está falando de conservação, a gente optou por começar falando da Amazônia. Então, a gente está trazendo para o público, para os leitores, o que é a Amazônia, né? Que a Amazônia é essa que as pessoas tanto falam, que também é um lugar onde a gente vive, né? Onde a gente tanto fala em conservação, pensa em conservação. Então, que Amazônia é essa? Como é que é esse bioma? Que bacia amazônica que as pessoas tanto falam é essa? Por que o rio Amazonas é tão importante? E também a gente fala um pouco de Amazônia Legal, né? Que é o território ali político definido na legislação para se pensar políticas públicas para a região que a gente vive. Né? E está dividido em quantos capítulos? São 3 capítulos. Esse que fala da Amazônia, e aí fala, como eu disse, fala do bioma, da bacia, fala um pouco da importância disso tudo para as pessoas e das pessoas para isso tudo também. E aí a gente fala da experiência do projeto, que é esse projeto que eu falei para vocês. E esse projeto, ele tem várias frentes de ação. E a gente trabalha desde a parte de manejo florestal sustentável, para as comunidades das áreas que a gente tem atuado. E aí vale a pena destacar que o Instituto desenvolve vários projetos de conservação, e esse a gente tem desenvolvido em duas unidades de conservação da Amazônia, que o Mamirauá tem desenvolvido bastante ações, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que também dá nome ao Instituto, e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Manã. Então, tem desde o segundo capítulo que trata exatamente dessas iniciativas nessas áreas, né? Então, a gente tem a parte de manejo florestal sustentável, que são as oficinas, como é que são realizadas, como é que é a participação dos moradores nesse trabalho de conservação e de uso sustentável dos recursos florestais. Tem a parte de manejo de agroecossistemas, que é o uso sustentável do solo, dos plantios, a parte de pecuária agroecológica. E aí tem também a parte de proteção ambiental, tem assim, várias frentes que a gente tem atuado. E no último capítulo são os protagonistas, né, que a gente fala. Exatamente. E são histórias de pessoas do Médio Solimões. A sede do Instituto fica em Tefé, que é onde a gente tem a nossa sede, que a gente faz os nossos trabalhos. Mas aí a gente atua nas 2 unidades, né, principalmente. Então, os protagonistas são as pessoas que moram nessas áreas e que têm tido essa experiência com esse projeto. Então, é exatamente a fala deles sobre a percepção dessas ações, né? Qual que é o impacto dessas atividades para eles, né? Como é que eles veem, quais são as perspectivas, né, em relação a isso tudo que a gente tem procurado fazer envolvendo eles. E eles com certeza devem ter ficado super satisfeitos em fazer parte, ver a foto deles aqui. Sim, eu estava dando uma folhada. A gente aqui, tem vários personagens aqui. Mostrar aqui para o pessoal que está em casa. O João que vai mostrar no teu livro? Mostra no teu livro, Claudionei. A gente tem esses personagens, são pessoas, como eu falei, que têm essas histórias para contar, né? Que vivem a Amazônia, né?
e que aí e nos ajudam a pensar, a refletir um pouco sobre essas iniciativas. Muitos são moradores são comunitários, né, dessas áreas rurais, e daí nas falas tem aspectos relacionados à biodiversidade, ao espaço, ao ambiente onde vivem, a relação, né, em relação aos projetos que a gente tem desenvolvido e também pensando em política pública, como por exemplo o seu Luiz, né, que um morador da RDS Mané. Tem o Muniz, que é agente ambiental voluntário. Os agentes ambientais voluntários são pessoas que se voluntariam para cuidar, né, do ambiente onde vivem, e aí fazem oficinas, fazem diversas atividades envolvendo os outros moradores. A gente tem também a Jucinéia, que é professora. Eu acho que um dos públicos que a gente tem trabalhado, investido assim, para pensar esse trabalho são os professores. Né? Os professores nas áreas rurais têm algumas dificuldades e a gente tem pensado com eles possibilidades de ensino, de melhoria de trabalho, o próprio aspecto do ensino, né, e do aprendizado também, pensando metodologias que sejam apropriadas para as áreas onde eles atuam, pensando também em multiplicar, né? Uma das coisas que o Instituto busca fazer é, a partir dessas experiências, tentar viabilizar formas de se tornar política pública alguma coisa que seja interessante. A gente está falando de Amazônia, a gente está falando de áreas como, por exemplo, as áreas de várzea, que sofrem esse pulso da inundação, que tem a cheia, a enchente, que as pessoas lidam com isso. Né? Então a gente pensa, junto com as pessoas, estratégias, né, para lidar com isso, pensando na conservação do ambiente, mas também pensando junto com as pessoas. Tem o Rossi Cleudo, que também é professor. Tem alguns outros personagens que eu vou deixar um suspense. Não vamos mostrar tudo, tá? Porque vou você tem que adquirir o livro aí para poder acompanhar. É muito legal porque o livro, você pode ter essa visão geral da Amazônia, enquanto bioma, enquanto bacia hidrográfica, em diversos olhares assim, sobre a Amazônia. E aí pensar por que é importante conservar a Amazônia, né? Por que se fala tanto em conservação? E aí pensar essa experiência, uma das experiências do Instituto, que é essa experiência que a gente traz no projeto, e aí, as pessoas que a gente lida, né, que são as pessoas que estão ali diretamente nesses espaços, nesses ambientes que a gente tem pensado algumas estratégias. E você, como um dos autores, a gente percebe como que ele fala com tanta empolgação, com tanto amor, né, nessa obra. Como que é para você participar como um dos autores desse livro? Olha, para mim é uma satisfação muito grande, porque eu sou amazonense. Então, eu cresci numa área urbana, mas tive uma certa ligação com as áreas rurais. Então, meus pais eram do interior, como a gente chama aqui, e eu cresci ouvindo muitas histórias. Então, é uma possibilidade de resgatar essas histórias, de trazer esses protagonistas, que são as pessoas que vivem e que são a Amazônia, e também pensar junto com os outros autores. Na verdade, a gente organizou os capítulos, mas esse livro ele é construído com a participação de muita gente, né? Então, de pensar essas propostas de conservação e a importância, né, de trazer essas pessoas que são ali, que estão nessas áreas, que é importante ouvi-las, né, quando a gente pensa em conservação, alguma coisa nesse sentido. E para quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Ele está disponível na versão digital também, né? Sim, sim. Então, a gente tem deixado alguns volumes em algumas bibliotecas aqui do estado, aqui de Manaus, da capital principalmente. E a gente também tem para download no site do Instituto, que tem várias informações, vários conteúdos. E lá você pode digitar www.mamirauá.org.br/protagonistas, que é o título do livro. Isso, e lembrando que esse projeto, gente, ele desenvolve ações de manejo florestal comunitário, manejo de agroecossistemas, educação ambiental, proteção ambiental. Sim. E também pesquisas em ecologia florestal, monitoramento e recursos florestais não madeireiros. Sim, é uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessas ações, de ver como é que acontecem nesses projetos, né? E a visão das pessoas que estão ali diretamente ligadas a essas ações. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui e divulgado um pouco do trabalho de vocês e também nesse livro maravilhoso que é o Protagonistas, Relatos de Conservação do Oeste da Amazônia. Muito obrigada, viu? Obrigado, a gente agradece, viu? Nós é que agradecemos. A gente vai encerrando esse bloco aqui do Estúdio Sat e daqui a pouquinho a gente tem muito mais para você que está aí acompanhando a nossa programação. A gente volta já.